Vamos para o nosso segundo exercício da maratona. A parte inicial é idêntica à primeira, aquela coisa padrão, né? A gente salvar agora nessa mesma, dentro da pasta da maratona, numa outra subpasta. E os demais, então, elementos já padrão, que é o que a gente precisa dos passos básicos do novo projeto Delphi. Então, vou começar um novo projeto aqui. File, new. Salvar o anterior. Pronto, já tenho um novo projeto aqui. Seguir os padrões ali dentro da pasta maratona. Já tenho exercício 1, agora vou criar uma nova subpasta chamada exercício 2. Projeto, underline, nome do aluno, né? Exer 2. Vamos também aqui fazer gerar o executável dentro da nossa pastinha padronizada app. Cuidado para sempre manter o ponto barra invertida, que ele define que seja dentro da nossa pasta atual do projeto. E aqui o nosso build para release. Nossas configurações normais aqui, manter somente o botão de fechar aqui em cima. Largada aqui. Então, tiro, minimize e maximize. Border style, na vez de size, eu coloco o single, para que o usuário depois não possa ir aqui, esticar e diminuir o tamanho. Caption, maratona de programação. Nome do aluno, né? Exercício 02. E abrir no meio, então, aliás, antes vem o name. FRM principal. E aqui, então, Desktop Center. Feito isso, vamos dar uma lida agora no que pede o enunciado da atividade. O casal João e Maria planejam uma viagem e precisam de um sistema para computar os gastos com o carro nessa viagem. Faça um algoritmo no qual o casal possa informar. Então, item A, o total de litros de combustível utilizados. B, o valor pago por litro durante a viagem. E C, a quantidade de quilômetros percorridos. E deve retornar duas informações. O total gasto em combustível, então é o total de combustíveis utilizados multiplicado pelo valor pago, ok? E depois a média de consumo a gente consegue chegar através disso do cálculo do total de litros dividido pela quantidade de quilômetros percorridos. Então, vejam que é um enunciado bem simples. Vamos nos preocupar então primeiro nesses três campos de informação de entrada, que a gente chama. Vou criar um group box aqui para dar uma ilustrada melhor, embora não seja obrigatório, né? Entrada de dados. Tem só função estética mesmo, né? Vou colocar edit 3 ou mask edit novamente. Já vimos que é indiferente o componente. Os três labels para identificarmos-los. Total litros abastecidos. Valor litro. E km percorridos. Vou já aqui apagar os três testes. E já vou colocar o name deles também.
EDT litros, EDT valor e EDT km. Vou colocar um bit ptn, posso usar só um button, não tem problema. Ptn calcular. E vou colocar agora um outro group box aqui para receber agora o resultado. Ok. Vou colocar dois labels então, porque são duas informações que ele vai trazer. E mais dois para identificar. Então, aqui a primeira questão que tem que responder é total gasto e a média de consumo. Total gasto e média consumo. Ok. Vou dar uma ajeitada para cá. Nos meus dois labels que vão receber os resultados, vou dar uma destacada. E principalmente nomeá-los para serem usados depois na fórmula lá do nosso algoritmo. LBL gastos e LBL média. Vamos para as operações então. Primeiro passo: atribuir os valores para as variáveis. Então vou declarar três variáveis, que vão ser o total de litros abastecidos, o valor do litro e os quilômetros percorridos. Os três campos, eles são passíveis de serem números flutuantes ou em real, quebrados. Então, todos vão ser do tipo real. Total litros, valor do litro e quilômetros percorridos. Então, vou colocar aqui litros, valor e km. Tudo do tipo real. Como são três do tipo real, dados numéricos, e a gente já sabe que os dados que a gente vai manipular são cálculos numéricos e lá vem tudo, a propriedade text é uma string, então vou ter que usar o artifício da conversão de dados. Litros, então, recebe string para float edt, como é que está o nome desse? Edt litros.text. Valor, mesma forma. String para float edt valor.text e km recebe str to float edt km ponto text. Operação seguinte: fazer os cálculos, né, do que a gente precisa. Como eu preciso retornar o total gasto e a quilometragem, vou colocar eles aqui numa outra linha. Poderia ser na mesma, não tem problema.
colocar a variável gastos e média, também do tipo real. Então, gastos recebe litros multiplicado pelo valor e a média recebe os quilômetros rodados dividido pelo litros. Então, com isso consigo, aliás, total de litros, chegar ao valor aqui, né? Falta aqui agora aqui dar o retorno lá para os labels. Então vou colocar o LBL gastos, ponto a propriedade caption dele, né? Vou usar o format float para ficar um número mais apresentável, porque eu consigo formatar. Padrão de sempre. Fecha. Vírgula. Nome da variável que eu quero atribuir o valor. Já vou copiar isso aqui que eu vou usar lá embaixo também. E o LBL KM ponto, aliás, média ponto caption. Também vou usar um format float a média. Vou precisar um botão ainda que pede lá no enunciado. Opa, um botão. Um bit btn, alguma para fechar a aplicação. E vamos testar. Código, então vocês podem ver que ele não é, ela é bem simples, do botão, bem básico para ilustrar mesmo a aplicação. Então vamos colocar que foi abastecido 45 litros, que o valor está 4,36 e que foram percorridos 456 quilômetros. Calculando, então, gastou-se nessa viagem com combustível R$ 196 e a média de consumo do carro é de 10,13 km com 1 litro.